Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O endurecimento de penas para o agressor que comete crimes contra o idoso é o tema de diversos projetos que tramitam aqui na Câmara dos Deputados. O objetivo das propostas é criar mecanismos que possam coibir a violência contra idosos. Entre outras medidas, a proposta proíbe a aplicação de penas alternativas em processos criminais em que a vítima é a idosa. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, integra a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vinda, deputada Flávia. Queria que a senhora começasse falando para a gente o que está previsto nesses projetos, né, de que forma pode se coibir realmente a violência contra idosos. É bom, primeiro, a gente saber que existem várias formas de violência, não é só a violência física, mas o abandono é uma forma de violência, a violência financeira, a exploração do idoso também é uma forma de violência e nós precisamos tratar da violência como um todo, né? Hoje nós temos vários projetos, mas eu quero ressaltar um projeto que até nós apresentamos e que tem tramitado, que é muito importante, que ele mexe com duas questões que vão ajudar muito no enfrentamento. Uma delas é a questão da violência física contra o idoso, que na maioria das vezes ela se enquadra no crime de violência doméstica, porque acontece dentro da própria casa. E hoje a idosa mulher, ela está protegida pela Lei Maria da Penha, que enquadra, né, o agressor que pratica violência contra a mulher idosa, ele tem a pena aí de reclusão. Mas o idoso homem, que sofre também violência doméstica, ele é submetido à Lei 9.099, que é aquela que tem como pena apenas a prestação de serviço à comunidade ou o pagamento de cesta básica. Então, por isso, nós temos aí uma diferença de tratamento da violência doméstica entre o idoso homem e a idosa mulher. Então, esse projeto de lei ele vem justamente corrigir isso, remetendo o agressor contra o idoso homem de violência doméstica, ele remete a pena desse agressor à Lei Maria da Penha. E assim ele iguala o tratamento desse tipo de violência tanto à mulher quanto ao homem idoso. Que nesse caso a Lei Maria da Penha também prevê a violência contra o homem? Não, ela não prevê. Aí no caso esse projeto de lei que está tramitando vai remeter o agressor que comete crime de violência doméstica contra o idoso homem, sim, a pena dele será aquela que está prevista na Lei Maria da Penha. Então, ele remete a pena à Lei Maria da Penha, que já existe hoje, que é mais forte, severa, a pena é mais severa do que a que existia e da que existe hoje, no caso do homem que não tem a cobertura da Lei Maria da Penha. Inclusive, muitos casos são cometidos pelos próprios familiares, não é? É por isso que é caracterizado como crime de violência doméstica. Isso, pessoas que têm a confiança do idoso, né? Existe também uma subnotificação nessa área, que muita gente, eles às vezes não dão parte, né? E nem outras pessoas chegam a denunciar. Como é que poderia ser feito? Tem alguma previsão na lei para que realmente esses crimes fossem denunciados? Muitas vezes pela própria benevolência do idoso. Muitas vezes ele sofre violência do próprio neto, de um familiar próximo, né? E ele prefere se omitir a ver aquele familiar preso ou sendo punido. Então, por isso, ele guarda aquilo, ele se cala. Então, é uma questão muito delicada e que nós precisamos estar atentos, né? Preciso que a rede de proteção esteja fazendo uma busca ativa, esteja acompanhando de perto, né, os sinais para que possa se fazer o enfrentamento. Agora, a senhora falou também da violência econômica, financeira, no caso. Muitos idosos, às vezes, eles que sustentam a casa, mas eles perdem um controle sobre os seus recursos. Qual a previsão que tem na lei para esse tipo de violência? Nesse projeto nós estamos justamente ajudando a fazer uma restrição em relação principalmente aos empréstimos consignados,
O idoso, hoje, pela lei, ele tem um limite de endividamento, né? Ele pode comprometer até 30% da sua renda, da sua aposentadoria. E o que a gente vê hoje são as instituições financeiras concedendo empréstimo em cima de empréstimo, e quando o idoso vê, e ele vai motivado pelos familiares, querendo ajudar ali a resolver os problemas da casa, quando a gente vê, o idoso se percebe, ele está com a renda totalmente comprometida, sem condições de comprar a própria alimentação. Então, nós colocamos nesse texto justamente isso, a possibilidade de, através de uma decisão judicial, ser rompido o contrato de empréstimo consignado quando a instituição financeira não verificar a capacidade de endividamento desse idoso. Então, quando ultrapassa o percentual permitido, né, e a instituição financeira, o banco, ele não verificou que o idoso estava já endividado com 30%, mais 30, né? Isso. Aí, quando isso acontecer, se o idoso for na justiça, rompe-se o contrato, quem vai ficar no prejuízo é a instituição financeira. Isso vai obrigar a instituição financeira a, quando sentir que está comprometendo demasiadamente a renda do idoso, ela negar esse empréstimo e assim conseguir manter a sustentabilidade desse idoso. Até porque, quanto a esse critério, seria mais difícil ainda de ter alguma denúncia, né, do idoso contra os que estão se aproveitando, né, dos recursos deles, né? E às vezes é por isso, né, a gente não quer ser injusto, às vezes nem sempre é aproveitando. Hoje a gente sabe que sempre os recursos são poucos para todas as despesas, isso acontece em qualquer casa, né? Sim. Mas é muito importante que o idoso tenha esse suporte, esse apoio de controle de renda, porque muitas vezes ele é enganado, até mesmo nos vendedores ambulantes, que às vezes exploram, né, colocam preços maiores e vão vendendo a prestação. Então é importante que o idoso tenha esse acompanhamento, mas essas instituições financeiras, elas têm obrigação de verificar a capacidade de endividamento antes de conceder mais empréstimo consignado. E o outro problema que é o abandono do idoso, que cada vez mais isso tem acontecido, de que forma que a lei vai tratar? Na verdade, nós estamos hoje, aí não é na lei, nós temos buscado através da Comissão Permanente do Idoso, da Frente Parlamentar, de articulações, de discussões envolvendo todos os segmentos, fortalecer políticas públicas como o Centro-Dia, que é uma nova modalidade de atendimento institucional da pessoa idosa, que permite que o idoso mantenha o seu vínculo familiar. Algumas cidades já estão até aplicando são poucas, isso. nós queremos que o orçamento contemple para que todo município brasileiro tenha uma unidade dessa. Porque ao invés das instituições de longa permanência que acolhem o idoso dia e noite por tempo indeterminado, e muitas vezes quando a família precisa desse atendimento, ela leva o idoso e acaba não tendo mais tempo nem de visitar, acaba o idoso ficando ali sem a convivência da família, o Centro-Dia ele traz uma condição diferenciada de atendimento, porque o idoso vai para lá durante o dia, os familiares que precisam trabalhar, que precisam fazer outras atividades, eles vão ter a sua vida, mas no final do dia eles vão e recolhem o seu idoso e ele volta para o convívio familiar. Como se fosse uma creche. Exatamente. Isso acrescenta a qualidade de vida. O idoso, por mais que ele tenha dentro de uma instituição todos os cuidados de higiene, de alimentação, de saúde, a ausência da família para ele é um peso muito grande nessa fase da vida. E ele sente muito, ele se deprime, ele sofre. Então, por isso, essa política pública do Centro-Dia, ela vem contemplar de todas as formas, com os atendimentos, a alimentação, os cuidados e, ao mesmo tempo, com assistência à família, que poderá ter aí, se tiver que trabalhar fora para o sustento, vai trabalhar fora e volta, mas ele permite a manutenção desse vínculo familiar que é tão importante para o idoso. E no caso, então, teria que ser uma lei para que fosse exigido para todos os municípios? Não a lei, nós precisamos dotar o orçamento de condições de favorecer essa política pública, de dar conhecimento, de mostrar. Muitas vezes a gente conversa nos municípios e ainda existe aquela concepção do abrigo do idoso, né? Que até pouco tempo era o que existia, era o que era melhor, né? E hoje nós já sabemos que nós precisamos avançar e essa política pública ela vem agora com a renovação do entendimento da necessidade de combater esse tipo de abandono, de violência que é o abandono, e nós precisamos de fomentar através de recursos
essa política pública, para que a gente tenha esse equipamento em todo o município. Tem um idoso ali que precisa de cuidado e nós precisamos fazer isso urgentemente, porque a população idosa do nosso país está crescendo rapidamente. Daqui a uns 20 anos nós vamos triplicar a população idosa do Brasil e a gente precisa se preparar para isso, através dessas unidades, da regulamentação da profissão dos cuidadores, né? Sim. Porque hoje, muitas vezes, é preciso ter esse profissional, porque é difícil, todos os membros da família, às vezes são poucos, às vezes que não tem condições de estar ali fazendo, dando todos os cuidados, enfim. É preciso que se organize a política de atendimento à pessoa idosa. No caso, a comissão já vai propor para esse orçamento do próximo ano recursos para essa Temos proposto, aprovamos emenda de comissão na Comissão Permanente do Idoso, mas nós estamos aí muito preocupados com a questão do orçamento. Inclusive, estou saindo de uma audiência pública e a gente sabe que nós tivemos nessa peça orçamentária que foi encaminhada pelo governo, que ainda não foi aprovada, mas que foi encaminhada pelo governo, um corte de 98% dos recursos da assistência social. Imagine, é o fim do SUAS. E nós estamos lá brigando por isso, estivemos lá com a presença do relator, nós vamos estar trabalhando para recompor esse orçamento. Então, assim, por mais que a gente peça, a gente sabe que é uma luta grande. Nós conseguimos garantir recursos no orçamento, principalmente para as políticas públicas sociais. Tá certo, deputada. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigada, Regina. Eu conversei sobre as propostas que querem coibir a violência contra os idosos com a deputada Flávia Moraes, que é do PDT de Goiás. Você pode assistir esta e outras edições também na internet. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.